E aí, pessoal? Professor Bruno Garcia Redondo com novos vídeos de processo civil. Tema da aula de hoje, nós vamos falar do terceiro instituto fundamental do direito processual, que é o processo. Nós já vimos em outros vídeos jurisdição, vimos ação, vamos ver agora processo. Estudando processo, a gente tem que ver basicamente e começar com o conceito e natureza jurídica de processo. Então vamos lá, vamos principais teorias sobre a natureza jurídica do processo. Começando aqui pelas teorias, a primeira grande teoria era chamada teoria procedimentalista. Alguns autores defenderam essa teoria procedimentalista, como por exemplo o professor Francisco de Paula Batista, e basicamente, se a gente pensa o nome teoria procedimentalista, na verdade o processo era entendido como um mero procedimento, um mero conjunto sequencial de atos. Atos em sequência formando um procedimento prático. Então, na verdade, a gente não tinha grande estudo sobre o direito processual como um ramo autônomo do direito. Então, teoria procedimentalista, nós temos aqueles praxistas, já estudamos em outros vídeos a evolução do conceito de ação e teoria sobre a ação. Quando a gente está nesse vídeo aqui sobre o processo, a gente vai ver que caminha muito conjuntamente o desenvolvimento científico do estudo da ação com o desenvolvimento científico do estudo do processo, tá? Então, o desenvolvimento dos dois institutos foi muito parecido, inclusive temporalmente. As novas fases sobre o direito de ação foram sendo espelhadas sobre as novas fases sobre o conceito de processo. Então, a primeira grande teoria, teoria procedimentalista, processo, na verdade, não existia como processo, a gente tinha basicamente estudo de procedimento. Predominou naquela fase da ação chamada fase civilista ou imanentista da ação, baseada na teoria unitária do ordenamento jurídico. Relembrem lá o que estudamos já em vídeos anteriores. Segunda grande fase, depois da teoria procedimentalista, nós temos a chamada teoria contratualista. É um processo visto como um contrato, com natureza contratual. Por exemplo, os juristas Ulpiano e Pottier, eles defendiam a teoria contratualista. Por que contrato? Porque na época se dividia em dois grandes grupos de naturezas jurídicas. Ou havia delitos, sinônimo de ilícitos, ou havia contratos. E se o processo, a relação processual não é um ilícito, pelo contrário, ela é lícita, né? É uma relação lícita com o Estado juiz entre as partes, sobre às vezes algo ilícito, ok? Mas o processo não é ilícito. E se a natureza jurídica do processo não era ilícito, a gente só tinha uma segunda caixinha para inserir, que era a teoria do contrato, tá? Então, o processo como um contrato, a gente tem aí espelhamento até mesmo em direito romano. No direito processual romano, nós tivemos até, e aí depende do autor, do historiador e do professor de processo, nós tivemos às vezes até 3 fases do processo civil romano. Em algumas delas a gente tinha um procedimento, né, dividido em 2 fases. Primeiro você apresentava, entre aspas, a lide para um juiz, e só a segunda fase é que seria realmente a de julgamento. E você só passava para a segunda fase, que depois da apresentação sim vira o julgamento. Essa transformação da primeira para a segunda fase passava por uma etapa chamada litis contestatio. E a litis contestatio existiu nas 3 grandes fases lá do direito processual civil romano, mudando inclusive a sua natureza jurídica. E uma das naturezas jurídicas da litis contestatio, em algumas das fases do processo civil romano, era para parte da doutrina uma natureza contratual. Por quê? A litis contestatio era um fenômeno pelo qual as partes, por exemplo, autor e réu, eles concordavam, eles contratavam que aceitariam o início da segunda fase, aceitariam o início do julgamento e se submeteriam à decisão, ao conteúdo dela e aos efeitos dela, tá? Então havia uma apresentação para o juiz, a litis contestatio em determinados momentos seria um acordo das partes do processo falando que aceitam se submeter ao julgamento, aceitando se submeter ao julgamento litis contestatio, vinha a fase de julgamento e elas estavam vinculadas à decisão lá final do iudex, do juiz, do magistrado, do equivalente, né, ao juiz hoje em dia. Então vejam que, como o início da fase do julgamento do processo e a submissão tinha um acordo de vontades entre autor e réu, alguns falavam que acordo de vontades era um contrato, tá? Então veio essa segunda grande fase aí, sobre a natureza jurídica do processo, reconhecendo a natureza contratual da relação processual. Nós temos uma terceira fase, em que o processo era considerado um quase-contrato. E é curioso que a gente pode falar aí que seria a teoria quase contratualista do processo. A gente tem, por exemplo, o Arnaud de Genevaux, um jurista que defendeu, e aí basicamente por que quase contrato? Porque chegaram à conclusão que o processo a rigor não era um contrato. O
Quando o autor protocola, hoje em dia, uma petição no Poder Judiciário, não está celebrando um contrato com o Poder Judiciário. E se você tinha delitos ilícitos e o processo não era ilícito e o processo não era contrato, surgiu uma terceira natureza jurídica que era do quase contrato. Por não ser um ilícito e por não ser um contrato, terceira opção, quase contrato. Essa teoria também não durou muito tempo e vejam que a gente tinha uma visão mais de direito privado até aí. Procedimento, nenhuma indagação sobre natureza jurídica, nada mais filosófico, nada muito pensado sobre direito processual. Depois, contrato, figura normalmente de direito privado. Quase contrato, classificação de direito privado. Até isso a gente está associando o processo ao direito privado, a gente tem ainda aí uma associação daquela teoria unitária do ordenamento jurídico. Só que a partir daqui, do metade do século XIX, 1850, a gente viu a polêmica lá do direito de ação, né, entre Winscheid e Milter, e na mesma época dos anos 1800, aqui no plano do processo, nós tivemos um jurista chamado Oskar Bülow. E o Oskar Bülow, ele lançou um livro em 1868 sobre o tópico processo. A obra do Bülow se chama Teoria das Exceções Processuais e dos Pressupostos Processuais. E é nessa fase em que a gente começa a reconhecer dois planos do ordenamento jurídico. O plano do direito substancial e o plano do direito material. Perdão, substancial material e o plano do direito processual. Então, uma coisa é o plano do direito material substancial, se você tem ou não o direito de crédito, o direito de alimentos, enfim. Outra coisa é o plano processual. Às vezes você pode ter o direito material e não ter processo. Às vezes você pode ter processo e não ter o direito material. Às vezes você pode ter os dois. Às vezes você pode ter nenhum. Então, nessa fase aí que se inicia o dualismo do ordenamento jurídico e começa a se enxergar um outro plano do ordenamento, o plano do direito processual, o processo nessa quarta etapa, e aí a gente fala que essa quarta teoria seria a teoria da relação jurídica processual, inaugurada por essa obra científica do Oskar Bülow, de 1868, a gente passa a reconhecer o processo como instituto autônomo do direito material substancial. Então a gente tem aí o reconhecimento do plano processual e reconhecendo que no plano processual você tem uma outra relação jurídica diferente da relação jurídica do direito civil, do direito material. Uma coisa é a relação crédito-débito, credor-devedor. Outra coisa é a relação processual, autor, Estado-juiz, réu, réu com autor, autor com réu. O que eles fazem no processo? É uma outra relação. E Bülow esclarece que existe uma segunda relação jurídica, que a primeira do plano material pode não existir, por exemplo, a relação crédito-débito, mas a gente tem sim no plano processual uma relação jurídica, diferente da eventual relação jurídica do plano material. E essa relação jurídica estava sujeita a requisitos processuais. Lembrem dos vídeos de ação e a polêmica sobre se existem condições da ação, requisitos processuais para que o processo esteja ok, para que você possa entrar no mérito. Então, se você consegue chegar ao plano do direito material e julgar o mérito, julgar o pedido, se o processo estiver regular do ponto de vista formal. E aí vem essa obra de 1868, e ele pensa quais são os requisitos processuais para que o processo possa se desenvolver corretamente do ponto de vista formal, para que o autor possa ganhar uma sentença com resolução de mérito, julgando o pedido, e não sem resolução de mérito, extinguindo o processo por um vício processual. E ele começa a bolar lá quais seriam os requisitos processuais. E esses requisitos processuais, hoje em dia, nós denominamos de pressupostos processuais. São vários. Vamos estudar em outros vídeos aí todos os pressupostos processuais. Da mesma maneira que a ação no Código Velho, um antigo entendimento de Liebman, a ação tinha condições, requisitos, chegaram a ser 3 na época, né? O vídeo histórico aí meu, vocês relembrem, por favor. O processo também tem vários requisitos. E hoje em dia, Código de 2015, Direito Brasileiro, cada vez mais se reconhece um número cada vez maior de pressupostos processuais, inclusive porque a legitimidade e o interesse, que eram, entre aspas, condições da ação, com a extinção dessa categoria jurídica, dessa nomenclatura, não tem mais onde encaixar em condição da ação, e aí no estudo da ação, legitimidade e interesse. E se eles não são mais condições do Instituto Ação, eles só podem ser condições do Instituto Processo. E as condições, entre aspas, do processo se chamam pressupostos processuais. Então, legitimidade e interesse, que já estudamos em outros vídeos, são 2, dentre os vários outros pressupostos processuais, esses requisitos para que o processo esteja regular, do ponto de vista formal processual, para que o autor consiga obter uma decisão de mérito. Então, características. Em 1868, essa quarta teoria, a teoria da relação jurídica, reconhece isso segundo plano.
processo como direito público e não mais direito privado, então um plano público, uma relação diferente a processual da relação material, sujeita a vários requisitos chamados pressupostos processuais, requisitos diferentes dos requisitos da relação direito material. Então, para crédito-débito, você tem certos grupos de requisitos do direito civil. Para uma relação trabalhista, você tem requisitos do direito do trabalho, direito material. Para uma questão tributária, você tem requisitos do direito tributário. Para uma relação de direito administrativo, requisitos do direito administrativo. Os requisitos do plano material substancial nada tem a ver com outros requisitos do plano processual, que são requisitos para regularidade do processo e não para regularidade do direito debatido em juízo. Então, esse reconhecimento de uma segunda relação jurídica, que o processo cria uma relação jurídica entre pessoas, é a partir da obra de Oscar Billov em 1868. Então ele diz lá que, por exemplo, a relação jurídica é uma nova relação intersubjetiva entre vários sujeitos, dinâmica, que ela vai se modificando ao longo do curso do processo. Às vezes, por exemplo, o segundo réu pode ser excluído por ilegitimidade passiva e prosseguir apenas para o primeiro réu. Às vezes você tem só um autor e um réu no início, mas tem uma intervenção de terceiro que cabe, é possível em direito processual, e um terceiro se transforma em coautor ou corréu, ou assistente do autor, assistente do réu. Às vezes você tem uma desconsideração da personalidade jurídica, aí entra mais um réu. Você tem intervenção do amicus curiae. Então, dinâmica essa relação, porque ela vai mudando ao longo do curso processual, de direito público, porque o processo passa a ser reconhecido como ramo do direito público, sujeita a próprios pressupostos e requisitos, hoje em dia chamados pressupostos processuais. Essa relação do plano processual, existe uma divergência entre os autores e a partir daqui essa teoria é a majoritária da relação jurídica processual do processo ser uma relação jurídica. E essa relação jurídica ser de direito público e do plano processual diferente, isso hoje em dia é plenamente majoritário em direito brasileiro. Só que dentro dessa teoria majoritariamente aceita, claro que existe divergência entre os autores que a adotam. Por exemplo, existe uma polêmica que essa relação seria linear, seria uma linha entre autor e réu. Os defensores da teoria e da relação linear são criticados porque só falar que é uma relação entre autor e réu, você esquece do juiz, do Estado juiz, do Poder Judiciário, do oficial de justiça, do perito, de todo mundo que atua lá no direito público, no processo, na relação processual. Tem alguém que te obriga a fazer alguma coisa, profere decisões, te condena, determina medidas coercitivas. Esse alguém, por exemplo, é o juiz. Como é que poderia ignorá-lo ele e falar que é só uma linha linear entre autor e réu? Difícil. Tem alguns que dizem, então, que você tem que ter autor, é uma relação entre autor, juiz, e juiz, réu. Em vez da teoria linear, nós temos a teoria angular. Então, haveria um ângulo, né? Autor, Estado, juiz, juiz, cita o réu é integrado, e haveria esse ângulo. Alguns adotam uma teoria triangular, fala que é uma relação triangular, autor, juiz, juiz-réu, e depois réu-autor. Eles defendem essa linhazinha aqui de baixo. E essa linhazinha de baixo querendo dizer que no processo o autor tem relação direta com o réu, processual. Exemplo, deveres de boa-fé e cooperação. Autor e réu têm entre si deveres não do direito material, não o dever de crédito e débito, mas deveres processuais, de acordo com a lealdade, boa-fé, a cooperação, medidas processuais que sejam determinadas. Então a relação do autor com juiz, do réu com juiz, réu com autor, autor com réu. Então é majoritário hoje em dia até mesmo essa relação processual ela seja triangular. A partir daí, alguns autores que adotam sim a teoria da relação jurídica, eles começam a tentar analisar o processo de aspectos de vários planos. Aí, por exemplo, eu falo aqui de um processualista chamado Fred Dier Jr., e o professor Fred ele fala, por exemplo, que você pode analisar o processo de vários aspectos. Por exemplo, em relação ao plano da existência, e a gente costuma dividir o plano do direito em existência, validade e eficácia, quando você olha do plano da existência, o processo seria um procedimento em contraditório. Um conjunto de atos, procedimento, que se tiver contraditório se chama processo. Então, para ele, procedimento é gênero e processo é uma espécie especial de procedimento. Quando o procedimento tem contraditório, você dá o adjetivo de processo. Ou seja, você não poderia admitir processos e chamá-los de processos se não houver direito ao contraditório garantido ali. Então, do ponto de vista da existência, é um procedimento em contraditório chamado processo. No plano da eficácia, o Fred diz que não é só uma relação de direito público. Ele fala é um conjunto de relações jurídicas entre diversos sujeitos.
E não é só autor, juiz, juiz, réu, réu, autor. Você tem, como eu já falei, os terceiros intervenientes, através das intervenções de terceiros. Você tem auxiliares da justiça, você tem perito, tem tradutor, intérprete, depositário, oficial de justiça, leiloeiro. Então, tem um conjunto de sujeitos que atuam na relação processual, às vezes temporariamente. O perito entra na fase da perícia, atua e sai. Então, você tem um conjunto de relações jurídicas, mais de uma, nesse plano processual, que criam, entre elas, várias situações jurídicas para os seus sujeitos. Então, quando entra o perito passa a ter uma relação jurídica, ele tem deveres e poderes. E esse conjunto de situações jurídicas podem ser ônus, poderes, faculdades e deveres de uns ou de todos os sujeitos dessas várias relações jurídicas que surgem aí no plano processual. Então, a teoria da relação jurídica, ela hoje é predominante entre os processualistas brasileiros, com essa pouquinha divergência de visão de um autor com outro, se é uma relação ou se são várias, se é uma linha, um ângulo ou um triângulo, mas majoritariamente que é uma relação jurídica pública do plano processual, hoje em dia é plenamente majoritário. Avançando aqui sobre as teorias sobre o processo, a gente já chegou a ter, por exemplo, a teoria da situação jurídica. James Goldsmith, ele falava que o processo não poderia ser uma mera sequência de atos. Ele falava que o processo não era uma relação, mas uma situação jurídica que coloca as pessoas, os seus atores, os seus sujeitos em posições. E essas posições em que cada um entra nessa não relação, mas ele chama de situação, gera para eles deveres, poderes, faculdades, ônus e sujeições. Então ele fala lá 5 atributos: deveres, poderes, faculdades, ônus e sujeições. É curioso que, ainda que não seja majoritária no Brasil a teoria da situação jurídica, a gente fala que cria relação jurídica. Então o processo é a relação, e essa relação até cria situações para os seus sujeitos. Mas o processo não é uma situação, que é algo até difícil de explicar. Ele é uma relação jurídica, uma relação que gera no mínimo direitos e deveres, tá? Nesse conjunto de palavrinhas pregado pelo James Goldsmith, algumas delas vêm hoje em dia no artigo 190 do CPC, que quando fala de negócios jurídicos processuais das partes, as partes, autor e réu, convencionando sobre não o mérito, mas sobre o direito processual, negócio jurídico processual, fala lá que as partes podem convencionar, diz o 190, sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres. Fala de 4 palavras só, mas são palavras que lembram, inclusive, o conceito de processo, por exemplo, do professor lá, James Goldsmith. Nós temos uma 6ª teoria, por exemplo, teoria da instituição jurídica, do James Guasp, em que ele falava que o processo seria mais do que uma relação, seria uma instituição com uma ideia objetiva e subjetiva, enfim. Nós temos teoria do serviço público, professor, por exemplo, Enrico Redente. Nós temos teoria da categoria jurídica autônoma, então autores que falavam que não dava para encaixar em nada existente até então. Então o processo seria algo totalmente novo, de qualquer outro conceito então já visto no direito. Então categoria jurídica autônoma, por exemplo, Juan Monteiro Aroca, professor Alexandre Freitas Câmara, aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, o professor Hélio Fazzolari criando uma 9ª teoria, a teoria do processo como procedimento em contraditório, que é um pouco o que eu mencionei que o professor Fred Dias Júnior no Brasil adota. Gênero é procedimento, e quando você tem um conjunto de atos e dar contraditório é essencial, você tem uma espécie ali especial de procedimento chamada processo. Outros autores divergem, falam que processo é o gênero e procedimento seria a espécie. Enfim, não tem certo e errado, é questão de conceito, premissas e encadeamento lógico do raciocínio de cada um. São várias opiniões doutrinárias diferentes. Nós chegamos a ter, por exemplo, a teoria da identidade complexa. O professor Cândido Rangel, Dinamarca, aqui no Brasil, diz que o processo seria um procedimento realizado em contraditório, animado, ou seja, com aquele ânimo inspirado por uma relação jurídica processual. Então ele fala em relação jurídica, fala em procedimento e fala em contraditório. Então ele pega ali 3 aspectos de conceitos de 3 teorias diferentes. Então, majoritariamente, teoria da relação jurídica. O processo é um conjunto hoje em dia de relações jurídicas entre vários sujeitos, e esses sujeitos ficam em situações jurídicas que podem ser ônus, poderes, faculdades e deveres entre si, uma relação de direito público num segundo plano, que é o plano do direito processual, autônomo e independente em relação ao plano do direito material. E aí, para terminar esse primeiro vídeo aqui de processo, eu queria falar dos modelos de processo. Claro que a gente não pode resumir apenas em 3 modelos e achar que um determinado estado, por exemplo, o Brasil, obrigatoriamente adota um modelo ou outro, e adotar um modelo seria com todas as características daquele modelo. A gente não pode ser muito, digamos assim, 8 ou 80. Mas eu vou falar dos 3 modelos principais de processo
E as suas características principais, um país que adotar fortemente aquele modelo teria basicamente aquelas características. O primeiro grande modelo de processo, que pode existir em alguns ordenamentos, é, por exemplo, chamado modelo dispositivo ou adversarial. Dispositivo vindo de disposição e adversarial vindo literalmente entendido como adversário do outro. Um modelo em que você vê mais conflito entre as partes. E se você vê as partes conflitantes como principais sujeitos, normalmente em sistema de países da chamada common law, os principais sujeitos do processo são os adversários, autor e réu. Eles seriam um modelo de processo em que os protagonistas são as partes e não o juiz. Então, o modelo adversarial ou dispositivo, nós temos as partes como os principais sujeitos e o juiz um pouco mais imparcial, um pouco mais inerte. Imparcial não no sentido de prevalecer uma parte, mas muito mais inerte e passivo do que ativo ou proativo. Então, o juiz basicamente como espectador, as partes tomam os rumos, as partes dão andamento ao processo, as partes fazem a iniciativa probatória, a instrução probatória. O juiz basicamente só teria relevância no momento de decidir. Então, toda a condução processual, majoritariamente, sendo feita pelas partes, o juiz passivo, neutro, reflexivo, distante, sendo chamado e tendo poderes apenas basicamente no momento de decidir. Esse é o grande modelão clássico do sistema dispositivo adversarial, normalmente países lá da família chamada common law. Segundo o clássico modelo de processo, e a gente vem aqui para os países normalmente da família do civil law, desse ramo a gente diz romano-germânico do direito, nós temos o chamado modelo inquisitivo ou inquisitorial. E aí pensa em inquisição, algo contra a vontade de alguém, algo de cima para baixo. Então, modelo inquisitivo ou inquisitorial ou não adversarial. Os sujeitos principais não são os adversários, é alguém de cima para baixo. E quem é esse alguém? O juiz. Então, no segundo modelo, o modelo inquisitivo, o juiz é o sujeito processual principal. Juiz com amplos poderes instrutórios de instrução probatória, amplos poderes decisórios, impulso oficial, iniciativa probatória. Então, o juiz como protagonista, a vontade do juiz sempre prevalecendo sobre a vontade das partes, vontade material e processual das partes praticamente irrelevante. Então, você tem uma superatuação do juiz e pouca relevância da vontade das partes nesse segundo modelo de processo. Que para a parte da doutrina, esse segundo modelo de processo era o modelo dos nossos códigos de processo civil brasileiros de 39 e um pouquinho de 73. Então, quanto mais inquisitivo, mais de cima para baixo, maiores poderes do juiz, maior publicismo. E o publicismo processual inspirou realmente, de certa maneira, o Código de 73. Vem o Código de 2015, e lembrem aí minhas outras aulas sobre, por exemplo, princípios processuais. Vem o artigo 6º do novo CPC, Código de 2015, e fala lá do princípio da cooperação. E quando você tem um princípio da cooperação em que todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si por uma duração razoável, uma decisão de mérito efetiva, satisfação do direito material, você tem todos os sujeitos equilibrados. Então, esse terceiro modelo, que seria, para a doutrina majoritariamente esmagadora, um meio termo entre os dois modelos e por isso um terceiro modelo diferente, é o modelo do Código 2015 que a gente chama de modelo cooperativo de processo. Então, o modelo cooperativo de processo é aquele inspirado no princípio da cooperação. E lembre de princípio da cooperação, minha aula de princípio. O princípio da cooperação gera deveres para o juiz e gera deveres para as partes. E como é cooperativo, harmônico, você não tem prevalência de nenhum sujeito processual. Em determinadas etapas do procedimento, até um sujeito processual, ora o juiz, ora as partes, até pode ser mais preponderante do que outro, mas de modo geral, como regra geral, como saldo, você tem ali um processo mais equilibrado. Nenhum sujeito muito mais relevante do que o outro, todos com poderes ou todos com superpoderes com iguais poderes, tá? Você não tem prevalência de nenhum deles ao longo da relação processual inteira. É claro que no momento de decidir, a decisão do Estado é imperativa sobre a vontade do particular. Mas não é porque o juiz seja preponderante, é porque o Estado tem, pela Constituição, o poder, de supremacia, equidistância, de imperatividade, lembrem da aula de jurisdição, fazer imperar contra a vontade das partes a sua vontade de Estado, o seu veredito, a sua opinião final sobre o tema, ainda que as partes discordem. Mas isso não quer dizer que o juiz estaria em posição de supremacia. É o Estado cuja decisão pode obrigar as partes.
mas ao longo da relação processual, todos os sujeitos, inclusive juiz, inclusive partes, inclusive terceiros, com plenos poderes, ainda que em determinados momentos e aspectos, ora prevaleça um, ora prevaleça outro. Então esse modelo cooperativo de processo, claramente previsto ali no artigo 6º, um modelo mais equilibrado, em que você nem tem um juiz passivo e também não tem as partes sem que a sua vontade seja relevante, você tem a relevância da vontade das partes, você tem a relevância da vontade do juiz, amplos poderes para todo mundo. Esse modelo chamado cooperativo tem vários outros nomes pela doutrina, e aí cada autor processualista brasileiro prefere lá. Alguns chamam, por exemplo, de modelo comparticipativo, de comparticipação. Outros falam de modelo colaborativo de processo. Alguns falam de modelo policêntrico, que você não tem só o centro, o principal juiz. Você tem vários centros de poder, várias pessoas igualmente importantes. Então, policêntrico de processo. Alguns falam modelo misto, que não seria nem o dispositivo, nem o inquisitivo, majoritariamente o modelo cooperativo de processo, porque o princípio da cooperação vem lá com esse nome de cooperação no artigo 6º do CPC de 2015. Para terminar esse vídeo, vamos basicamente falar aqui que o objeto do processo, último tema geral de processo, objeto majoritariamente é o pedido. Então, quando perguntam qual é o objeto do processo, o objeto é o pedido. A gente tem elementos subjetivos e objetivos no processo, né? Subjetivos as partes. Objetivos, nós vamos estudar demanda dentro de processo, vamos ver que os elementos objetivos são causa de pedir e pedido. Fatos e fundamentos e pedido. Então, o objeto do processo é o que você busca com o processo. O que se busca com o processo é o que o autor busca, já que ele iniciou o processo. Então, sinônimo de objeto do processo é pedido. Você consegue descobrir qual é o objeto do processo, qual é o objeto de cada relação jurídica processual, quando você analisa pedido de autor e, se o réu fizer pedido também, e vamos estudar ao longo dos vídeos quando que o réu também pode fazer pedido contra o autor, se tiver pedido de réu, também o pedido do réu é um objeto do processo. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, continuo com outros temas de processo nos próximos. Por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e clicar em curtir. Nos vemos daqui a pouquinho.